Oi, 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 povo do mar! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós começaremos a emassar o casco. Fazendo analogia, a gente vai começar uma das camadas da pele do novo Guruçá. Não é isso, seu Faustino? A gente impermeabilizou o casco, depois a gente estruturou o casco para intempéries no mar. Agora a gente vai proteger esse laminado da ação da água, que é poliéster. Então a gente vai ter que aplicar o epóxi, né? Assim, depois dessa camada aqui, a gente vai aplicar o epóxi para impermeabilizar, que já também é um tratamento anticrustante, certo? Então são as fases que você tem que obedecer certinho aqui. Mas na fase hoje, porque o Fausto já tá lá na frente, na fase hoje é emassar. É emassar, é proteger o laminado. Isso aí. É isso que a gente vai fazer. Bora lá. Fausto tá feliz. Por quê, Fausto? Não é que eu vou lixar, emassar o casco, depois lixar tudinho, ficar em semanas lixando. É que eu não vou me coçar mais. E nem vou ter alergia, urticárias com o epóxi. Então eu tenho agora a lixa, que vai ser duro, vou ter que lixar na mão. Meu instrumento de lixa é esse aqui, ó. Esse aqui vai ser minha máquina. Lixar na mão. Vai ficar todo certinho. Depois eu emasso, lixo outra vez, para depois começar a pintar a tinta de fundo. Então, tô feliz. Tudo é relativo, né? O trabalho é duro, mas eu não sofro. É um trabalho normal. É isso aí. Gente, provavelmente o Fausto já falou isso. Ele repete várias vezes a mesma coisa. E ele tá se justificando aqui pra mim. Eu dei aula de física, muito tempo. E você tem que repetir um princípio várias vezes. Porque o aluno, ele se dispersa. Então você tem que sempre trazer ele ao foco. Então, quando eu vou aplicar uma fase, eu falo da anterior e da posterior, para você ter um raciocínio, ouvindo, tudo bem. Fala, pô, o cara repete, mas vai gravar na sua cabeça, que a intenção da gente é estimular vocês a partir. Muita gente não sabe. Nós tivemos, assim, pessoas ajudando a gente, que ele tinha medo de pegar uma espátula, ele tinha medo de errar. Mas não é assim. A coisa mais certa que existe é o erro. O que você tem que fazer é pensar no erro e tentar reparar esse erro. Nós estamos aqui para isso, para não deixar ele errar muito. Então, mas mesmo assim, ele fica cismado de fazer. Isso é que vai acontecer com vocês, porque o princípio está dito várias vezes. Engenheiro, professor de física. Chato, né, gente? Chato. A vida tem disso também, né? Chatão. Não é chato, não é chataço. É porque ela não gosta de física. Claro que... Não, eu expliquei ela essa semana. Não. Nessa massa de acabamento, vamos usar um componente novo aqui para vocês. A microesfera. Ó. Se consigo mostrar bem de pertinho. Será a microesfera com aerosil. Este aqui é o aerosil, ó. Ele, a textura aqui, ele é mais floco, assim, sabe? Nós estávamos usando um aerosil que ganhamos de um apoiador. Maravilhoso! Aí compramos esse aqui, nacional. Estão vendo? Ele tá meio aglutinado em escamas. Dá mais trabalho para bater a massa. O produto final é o mesmo, mas dá mais trabalho para bater. Também vamos usar pó xadrez para dar uma corzinha na massa e vocês vão entender o porquê. Mais adiante. O que você está fazendo, Fausto? Eu estou tirando a trava, porque aqui eu vou ter que pegar a espátula, da massa aqui eu vou ter que tirar a espátula daqui, ó, tirar a massa daqui, ó. E aí a trava não vai deixar.
E para que serve o serrote? O serrote é para eu assentar a massa. Porque na hora de lixar, eu não lixo a área toda, só lixo essa partezinha aqui do serrote, ó. A parte de cima. Essa parte de cima aqui que eu vou lixar. Então a área que eu vou lixar é muito pequena. Depois é só completar as estrias. Aí já tá certinho o casco. Sempre temos esperança de acertar na primeira tentativa, mas não foi dessa vez. Não rolou. A primeira massa ficou... É porque não dá pra eu mexer aqui e filmar ao mesmo tempo, mas ficou uma massa tipo de empada, sabe? Esfarelenta. Muita microesfera. Vamos fazer um novo corpo de teste. Olha como ficou! Show de bola! Acertamos a receita. Oi? Ficou uma sujeira aí. Acertamos a receita. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos teus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machucar, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machucar, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Ontem aqui foi gritaria, confusão, tiro, fogo no parquinho, tudo junto. Caraca, gente, tá sinistro. Porque por mais rápido que eu trabalhe, eu não consigo acompanhar o Fausto lá em cima. E o serviço tem que ser rápido porque tá muito quente. Essa resina poliéster tá muito acelerada. Então a gente tem um limite para diminuir o endurecedor dela. E mesmo assim ela tá endurecendo muito rápido. Então é uma correria que não dá tempo de beber água, não dá tempo de ir no banheiro, não dá tempo de fazer nada. E quando a gente para, tudo endurece, aí é um trabalho para limpar os materiais, sabe? Então a gente tem que ficar correndo e parar o serviço quando acabar mesmo. Só que ontem a resina do tambor estava acabando e eu comecei a transferir para os galõezinhos pequenos para eu ter uma noção de quanto a gente tinha
para trabalhar, porque colocar o outro tambor no lugar demoraria, tem que usar talha e tal. E eu me confundi. Eu mostrei para vocês aí, eu acho que no vídeo anterior, uma maneira que eu fazia para não me confundir, mas ontem foi tanta correria que eu coloquei, eu preparei uma massa sem endurecedor, entreguei ao Fausto, ele espalhou no casco. Depois eu preparei uma outra massa que já tinha o endurecedor, eu botei o endurecedor novamente, então dupliquei. E aí quando eu entreguei o Fausto, que ele começou a espalhar lá em cima, só foi sujar, que endureceu na hora, assim. E eu não sabia o que eu tinha feito de errado, eu não sabia que tinha sido isso eu tinha esquecido de botar em um e botei duplamente em outro, até descobrir o erro. Nossa, aí sujou tudo, tinha que tirar tudo. Ó, ontem foi pauleira. Então hoje eu vou tentar me organizar melhor aqui, só que a gente tá fazendo lá do outro lado agora, o que é mais difícil de filmar. Mas tem um outro casco, se eu não conseguir filmar legal, vocês vão ver no outro casco, tá bom? O Fausto tá reproduzindo uma espátula, que ele adora o formato. Esse é de compensado. Mostra a antiga, Fausto. A antiga quebrou. Ela quebrou, tá fazendo uma outrazinha, um pouquinho maior. Que aí cabe certinho na mão aqui, ó. Vamos ver se vai aguentar a pressão. Estamos recebendo a visita do Biné e do Peixoto. Biné veio de Recife. Saiu em viagem de moto, né, Biné? Pro Rio Grande do Sul, agora tá voltando pra Recife, ó. Biné e o Peixoto aqui, ó. Pra abraçar os amigos aí esse dia. O Biné, gente, constrói catamarãs lá em Recife. Na faixa de 28 pés, né, Biné? É. 28. E se alguém quiser mandar fazer um catamarã que você faz, dizer que tá de folga aí, porque os preços estão muito altos. Os preços estão muito altos, os materiais, né, Biné? Acabamos de jogar dor na água e fica sem querer fazer barco. Mas daqui a pouco dá vontade de fazer de novo. É assim mesmo. Ontem eu tava me arrependendo, pensando no Guruçá. Por que eu fui cair na lábia do Fausto e vender o Guruçá para construir esse, Jesus? Aí depois ele passa, aí a gente volta a trabalhar, depois reclama de novo, é assim. Volta a brincadeira. Qual é o nome do seu barco, Biné? O meu agora eu fiz um com catamarã só de motor, né? Botei 2 motores de popa. E é o frevo 28 Power, né? Que a gente tá chamando lá, só de motor. E botei um na água agora de 30 pés também, esse é veleiro. São os catamarãs frevo. E aí vim aqui, lógico, aprender mais um pouco aqui no Aprender é gente, ó, eu para mim aprender um pouco a fazer barco, eu gastei muito dinheiro, viajei longe atrás dos mestres bons, tudinho, e tenho um orgulho bom aí com o Fausto, porque ele está proporcionando a vocês que estão em casa, né? Aquilo que eu fiz com muita viagem, muita dor de cabeça e coisa e tal para aprender, o Fausto está proporcionando para vocês, de vocês aprenderem a fazer todo o processo de uma construção, que aí tem anos e anos e anos de experiência, no conforto da casa de vocês. Então aproveitem que essa oportunidade aí é única, ninguém faz isso não, precisa de uma pessoa boa como o Fausto para fazer isso aí, para todos vocês. E aproveite e façam o barco de vocês aí. Isso aí. Obrigada, Biné. Tchau, Biné. Boa viagem. Tchau, Peixoto. Boa viagem. A cara da derrota. Essa aqui. Rindo pra não chorar. Mais um dia que as coisas não deram certo. O Fausto resolveu parar o serviço porque a gente vai ficando nervoso, a gente vai perdendo material e a gente não pode perder material. Então a gente resolveu parar para analisarmos todo o serviço. E seguinte, começou a dar errado quando o tambor anterior a esse estava no finalzinho.
A resina poliéster, por mais que você mexa o tambor, que você sacuda o tambor, tem gente que põe um cabo de vassoura e mexe o fundo, porque ela tem uma tendência de decantar toda a sua química no fundo do tambor, entenderam? Isso não acontece com epóxi, não, pelo que eu saiba. Então, assim, por mais que você mexa, sempre fica uma químicazinha decantada no fundo. E a gente estava usando o final deste tambor. Então, a resina estava mais acelerada, tá? Então, a gente tomou porrada com a resina mais acelerada. Hoje, nós trocamos o tambor para uma resina nova. E por mais que seja a mesma marca, mesma empresa, a bicha tá mais acelerada do que o fundo da resina anterior. Ela tá muito assim, você põe uma gotinha de endurecedor, sabem? Então assim, a gente vai ter que vir trabalhar bem cedo com a temperatura mais amena. Amena é 30 graus, tá? Porque aqui tá batendo 40, 37, 40. Então, a gente vai ter que pegar uma temperatura mais amena. A gente vai diminuir o máximo que a gente puder de catalisador. A gente já fez isso, não resolveu muito não, mas vão ter que tentar diminuir a quantidade de massa que eu vou preparar. Eu estava preparando 2.000, passei para 1.000, agora amanhã eu vou passar para 500. Eu me estrepo, porque fazer pouquinho a pouquinho aqui para mim é muito cansativo, porque eu corro lá, o falso espalha muito rápido e ele já precisa da nova leva, porque o poliéster meio que arrepia, sabe? Não, como ela está endurecendo rápido, tudo tem que ser muito rápido. Então, assim, hoje a gente estamos nos reabastecendo de paciência para amanhã a gente ver se vai fazer funcionar. Ó, já esse lado do casco já tá todo pronto, mas não foi um serviço legal de fazer, sabe? Foi sempre uma correria, não foi legal. Então a gente tem que achar essa equação de trabalhar certo e bem, entendem? Então assim, por mais que a gente tenha experiência, as coisas mudam, a gente tem que se adaptar com novas marcas, com o que tem. E falso não, mas eu de vez em quando dá um pequeno desespero. Aí eu começo, ai, pra quê que a gente foi vender o Gruçá? Por que eu fui cair na lábia do falso de construir um novo barco? Aquela lamúria. Em mim acontece, né? Mas é isso aí. Toda dificuldade a gente esmorece. Bora lá. Fale, Fausto, o que está fazendo? Bom, eu estou resolvendo 80% dos problemas da lixação. Que aqui a gente só lixa essas estrias. Aí a gente vai deixar o casco todo redondinho. Depois nós vamos preencher ele. E ele já fica quase pronto. Então você se desgasta para lixar só as pontinhas, não tem que lixar a superfície. Vai lixar só essas pontinhas aí, ó. As estrias. É isso que ele está fazendo. Deixa eu pegar você estriando. E para você fazer uma área grande, você tem que dispor do método. Senão dá problema, porque a cola, ela puxa muito. De manhã cedo tem uma temperatura, ela tem um tempo. E à medida que você vai chegando para o meio-dia, ela começa a acelerar o metabolismo dela. Então, você tem que ir se adaptando, né? As mudanças da temperatura, você vai mudando também a catalisação dele. Vai lá.
Casco totalmente estriado. Olha a dureza dessa massa. E foi isso mesmo, gente. Não sai do ferro. A temperatura quando nós começamos a trabalhar era de 25 graus. Agora tá 34,8 e a massa já estava puxando bem rápido. E eu fiz pouca massa também, várias vezes. Olha como o Fausto tá suado. E eu tô que eu não aguento levantar o braço direito. Uhul! Casco todo estriado. Descobrimos qual era o problema, gente. É a temperatura mesmo. Começamos a trabalhar bem cedo, com 25 graus de temperatura. E conseguimos trabalhar mais ou menos bem, né, Fausto? Trabalhamos. Agora, Fausto está começando a preparar aqui a lixa. A gente comprou essas lixadeiras manuais aqui. Porque é mais fácil de trocar a lixa. Ao invés dessa peça, que é colada. E a cola tá cara. Então fica mais fácil usar essa peça aqui. Se funcionar, né? Porque tem umas que começam a sair do lugar e não adianta nada. Vai ter que ir pra aquela mesmo. Pra colocar também é uma merda. Botaram no lugar onde você não tem acesso. Ó. Tá vendo? Apertar. É um parto apertar esse aqui. Aí, ó. E vamos ver se vai ficar, né? É um teste isso daqui, gente. Nós compramos um negócio tão bem feito, ó, que a rosquinha bate e não gira direito. Tô achando que não vai dar certo não, hein, Fausto? Esse negócio vai frouxar todo. Vamos ver, se frouxar, a gente... Vai ter que ir na cola de sapateiro mesmo. A gente tem que, hoje em dia, quando você compra equipamento, você está arriscando. As empresas todas depois, elas se isentam, elas tiram dela da reta, não tem quem você recorrer. Eu canso de falar isso. Então nada garante ninguém, não tem um controle, não tem nada. Tudo é colocado no mercado e a gente tem que se virar. Não tem ninguém para olhar antes, né? Se o negócio funciona ou não. Isso é com resina, é com tudo, não tem mais. A inconsequência é enorme. Qualquer coisa hoje em dia é inconsequente. Pô, remédio, né? Remédio tá aí, ó. Você compra remédio adulterado, combustível adulterado. Por que aqui você vai encontrar a coisa certa? É muito difícil. Aí, ó, o negocinho não gira, ele pega aqui do lado, quer dizer, ele tá errado a maneira, o projeto tá errado. Mas é impressionante como um projeto errado eles fabricam e colocam à venda. É impressionante isso. Ninguém testa. Você chega pro vendedor, ele não sabe nada, ele te vende, olha lá, faz um favor. Olha, essa daqui já tá curada. Aí tem uns espaçozinhos, ó, que tem uns arrepios, uns buraquinhos. Eu acho que não dá pra ver.
Tira com relação aqui. Ó. Aqui. Deixa eu devagar, porque senão dá tonteira. Esse não está lixado. Vou lixar para ver. Olha o aqui. Agora é lixado. Aí, ó. Tira só as pontinhas. E aí na próxima massa ele vem preenchendo tudo isso daí. E depois fica tudo lisinho. Tá fácil, Fausto, de lixar? Tá. É, Faustino. Pouco serviço pra você agora, hein? Olhem as estrias que foram lixadas. Então tá tudo uniforme aqui, o casco inteiro tá uniformizado. Agora Fausto virá com uma massa preenchendo essas estrias. E vai ficar muito mais fácil de dar o acabamento final. Pode parecer complicado, mas essa é uma das técnicas que dá o acabamento mais próximo à perfeição. Se é que isso é possível. Ó, agora tá tudo feio. Aqui foi quando ele parou ele puxou a massa até aqui, depois ele pegou daqui pra cá. Então tem esses buraquinhos, mas tudo isso, esses caracachentinhos aqui, ó, tudo isso ficará preenchido. E acreditem, o casco ficará bundinha de neném. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Inscrevam-se no canal, deixem o likezinho aí pra mim, comentários. E se o nosso canal agrega algo aos seus conhecimentos, torne-se um apoiador. Aliás, muito obrigado a todos os apoiadores que fazem este canal possível todos os domingos, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau. Com certeza você gostou desse vídeo, então deixe seu like, ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal.